Bem, pessoal, então aqui atendendo um pedido aqui do Ayrton Barrilli, ele tem um motor trifásico, colocou no monofásico e ele quer usar aqui um sistema de mudança de direção desse motor para reverter a rotação desse motor. Então, no motor trifásico, vou mostrar um esqueminha básico aqui para vocês. Eu mostrei para vocês aí ligando um capacitor aí nessa terceira fase. Então, isso aí podemos usar um relé, que é esse relé aí de 3 pinos, onde vai ter NA, NF e um ponto comum. E aí o esquema vai funcionar desse jeito. O capacitor aqui tá aqui no neutro, olha. E quando eu ligo aqui, eu liguei aqui o relé, o capacitor vai ser mudado para a fase. Então o que eu vou estar fazendo aqui é alterar o capacitor de um ponto para o outro. Isso aí vai fazer com que o motor reverta a sua direção. E se a gente usar uma chave de 3 pontos, é a mesma coisa. Então com a chave de 3 pontos vai ser dessa mesma maneira, olha. O capacitor aqui está no neutro. Simbolizando aqui um aterramento, mas é um neutro. Ou pode ser fase e fase também, a gente coloca um terra. Então aqui, ao fazer isso aqui, olha, eu estou mudando o capacitor para o lado da fase. Então é o que vai fazer aí a mudança de direção desse motor. Então vou mostrar para vocês aqui no diagrama como ficaria isso aqui. Olha, quando o motor está ligado aí, é o motor 220/380, e a gente ligar ele em estrela, desse ponto aqui, o motor não vai partir bem por causa que ele vai ficar dividido as fases aí, olha. De um ponto desse aqui para o outro, ele está pegando aí 2 grupos de bobina. No caso que seria, tem mais aqui, mas vamos dizer aqui 2 grupos de bobina se esse motor tivesse 3 bobinas aí para o trifásico. Então se a gente fechar ele em estrela, que é geralmente 380, vai ficar aqui essas duas bobinas, dividindo aqui, vai ficar 110 para cada bobina dessa. Mesmo se a gente colocar aqui o capacitor, vai continuar aí 110 para cada bobina dessa. E deste modo aqui, se eu colocar aqui fase num canto, neutro no outro ponto aqui, e eu usar um capacitor de partida, eu vou estar usando esse motor aqui, só uma bobina desse motor. Vou estar usando só um grupo de bobina dele. Então por isso o motor fica fraco. Por isso que eu falei para vocês, a melhor opção aí, fazer igual o caso, a melhor das piores, que isso aqui não é indicado tecnicamente, a melhor das piores seria usar o capacitor permanente aqui. Para a gente fazer aqui uma defasagem aqui, criando aí uma terceira fase. Então, a ligação do capacitor no caso seria isso aqui, no modo aí estrela. E quando eu pego este capacitor e mudo desse lado aqui, aqui o capacitor vai ficar fixo. Se eu mudar desse ponto aqui para esse, é que eu vou estar invertendo aí essa ligação. E no modo aí para a ligação desse motor no modo trifásico, vai entrar as 3 fases aqui em cada ponta, olha. Cada ponta dessa aí vai entrar uma fase. E a ligação vai ser desse modo aqui. Em estrela vai ser fechamento aqui no centro 5, 6 e 4, ou 4, 5, 6, e vai ficar as pontas 1, 2 e 3. Em alguns esquemas costumam usar esse ponto central aqui, aterrar esse ponto. Porque acontece, se houver uma falta de fase aqui, não vai forçar esse motor. O aterramento aqui vai fazer a diferença de potencial. Mas cada caso é um caso. E nesse ponto aqui não teria como fazer esse aterramento. Então para quem vai usar aí o motor trifásico em rede monofásica, não é muito indicado porque cai muito o rendimento desse motor. E quanto maior o motor, pior será ainda o rendimento. Então motores aí de 5 CV abaixo vai dar para estar funcionando, mas não é com grande rendimento. E o capacitor aqui a gente vai ter que calcular ele e monitorar para colocar uma capacitância correspondente a esse grupo de bobinas do motor.
A exemplo ali, o motor é de 3 amperes. Então cada grupo desse está pegando aí 1 ampere. Então se as fases vai entrar aqui, a gente deixar só essas duas aqui, vai estar funcionando uma bobina. Quando a gente colocar aqui, vai fechar o ciclo aqui. Então cada grupo de bobina desse aí vai ter uma defasagem dividindo a corrente. Então no caso, quando eu uso um capacitor de partida, que esse ponto aqui será desligado, eu vou estar usando essa bobina submetida à tensão e essas duas aqui dividindo a mesma tensão. Então não vai ter um bom trabalho. Por isso, o capacitor permanente, como eu falei, ele vai criar essa fase, essa defasagem aí, como se fosse uma fase extra, e fazer com que o motor trabalhe melhor, com um torque melhor. Então o intuito, o que ele queria era só isso, entender como mudar, como fazer esse esquema de mudança aí. O esquema é desse modo aqui, olha, eu estou simulando aqui, mas não vai simular, porque esse motor é um motor BLDC, não é um motor trifásico. Só usei aqui porque ele tem 3 saídas para que vocês vejam. Mas o melhor meio de fechar ele aí é em delta, em menor tensão. Isso se o motor tiver um fechamento 220 volts e você tiver aí sua rede 220, aí vai dar certo. Agora se você tiver um 110 não vai dar certo, a não ser que seja duas fases 110. E pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Deixo o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.